Eu dizia, nosso choro chama a atenção de Deus. Ele não está indiferente à nossa dor. Aquilo dentro de mim ferveu o dia inteiro, eu estava empolgadíssimo. Mas no dia seguinte eu acordei com outro versículo, que parecia antagônico, contrário até. Qual era o versículo? Malaquias 2,13. Vocês cobrem o meu altar com choro, com lágrimas, com gemidos, e eu não vos ouço. Falei, mas ontem o Senhor via as lágrimas. Agora o Senhor está nem aí para as lágrimas. E aquilo dentro de mim o dia inteiro. Como a Bíblia não se contradiz, eu entendi, nós estamos diante de um enigma. E Deus quer que eu possa meditar, refletir. Mas, gente, eu pensava, eu quebrava a cabeça, eu não chegava a lugar nenhum. Então, primeiro comecei a conversar, né, com a Kelly. Lissa estava na época em casa, botamos ela na discussão, né? E eu lembro que a turma dizia assim, se você não sabe, a gente também não. Eu lembro que na ida a São Paulo, nós fomos de carro toda a família, porque com a pandemia nós não estávamos podendo ter reuniões, a não ser aquelas de transmissão online, com muito pouca gente, os devidos cuidados. Então, vários eventos, inclusive que nós teríamos, né, e outros que eu participaria, estavam todos no online. E um desses nossos eventos seria o caso da DOC. E como a maioria dos preletores estava na região de São Paulo, nós transferimos o centro das gravações, né, para Campinas, usamos a estrutura de uma igreja lá, e lá fomos. No caminho, parei em São Paulo, na casa do pastor Eibe, e à noite nós estávamos hospedados com eles, tinha um momento do culto familiar que nós participamos, e sempre tem um momento do compartilhar da palavra. E o Eibe fala assim para mim, você quer compartilhar algo? Eu falei, eu quero compartilhar uma dúvida. E falei, e aí, Deus vê ou não vê as lágrimas? Né? Eibe e André me olharam com a mesma cara da Kelly, nunca paramos para pensar nisso. Né? Mexemos, tanto os filhos dele como os meus, estudando teologia, começamos a questionar, ninguém opinava nada. Ao longo da próxima semana, em vários eventos, todos os pregadores que eu encontrava diziam, aí, a turma dizia, nunca parei para pensar nisso. Né? E aquela angústia, eu falei, Deus, eu não vou chegar lá sozinho. Eu preciso de ajuda. Eu ficava orando, uma característica que eu tenho, que eu chamo, né, de persistência, minha mulher às vezes chama de teimosia, mas eu dificilmente desisto de alguma coisa, e eu fiquei orando. A gente já estava voltando, tinha passado mais de uma semana, eu diria que talvez em torno de 10 dias. E eu lembro que num momento específico, vindo pela 116 de São Paulo, mais ou menos na altura de entrar no estado do Paraná, que é o último 1/4 da viagem, eu pergunto para a Kelly, será que você pode assumir o volante e dirigir? Ela, surpresa, olha, descansou, sou desses fominha para dirigir. Eu falei, não, filha, está baixando um download de banda larga aqui e eu não posso perder essa informação. Nós trocamos de lugar, eu já puxei o computador, comecei a escrever que nem um doido. E eu lembro que o trânsito estava quase parado na serra e ela ficava olhando e dizia, está rendendo aí. Né? Como era o sábado à noite, ela falou, pelo jeito já temos a mensagem de amanhã. Eu falei, de amanhã não, do mês todo. Né? E eu lembro que eu preguei 4 domingos sobre o assunto. Porque Deus me trouxe um entendimento e uma clareza que eu fiquei impressionado. Ele não apenas me dirigiu a pregar aqueles 4 domingos. Ele me dirigiu a escrever a respeito do assunto. Porque, de repente, né, a perspectiva foi abrindo. E o Senhor falou comigo, se você não entender que há tipos de choro, de tristeza, e tipos distintos de alegria, você não vai a lugar nenhum. Porque muitas vezes uma declaração pode envolver um tipo de choro e a outra. Uma declaração pode envolver um tipo de alegria e a outra. Exemplo de tipos de alegria. Paulo escreve aos Coríntios e diz, a tristeza do mundo produz morte, mas a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Não dá para dizer que é tudo igual. Uma produz um efeito e um resultado e a outra outro completamente diferente. Em João 15:11, Jesus diz, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Ele está dizendo, a minha é uma, a de vocês é outra. A de vocês sem a minha nunca vai ser completa. Eu vou falar sobre isso depois, mas ele fala a distinção de alegria natural e espiritual. Por que é importante entender isso? Porque Deus falou comigo, qual o tipo de lágrima eu prestei atenção, qual o tipo de lágrima eu ignorei. E quando você vai para o texto de Malaquias, que o Senhor diz, vocês choram e eu não estou ouvindo vocês, do que é que Deus está falando? Quando ele declara que não vai ouvir, na sequência, o versículo seguinte, o 14 de Malaquias 2, o Senhor diz, vocês perguntam por quê? Mas lógico, Deus diz, invoca-me que te responderei, agora está dizendo, não vou te atender, não vou ouvir, não vou ver as suas lágrimas. O Senhor diz, vocês perguntam por quê? Ele mesmo responde, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Ele está dizendo, você é infiel, quebra a aliança do casamento, me desonra, quebra a sua aliança comigo, está em pecado.
e acho que chorou por um problema, eu simplesmente venho correndo te atender, Deus está dizendo, é ruim que eu vou te socorrer nessa hora e nessa condição. O tipo de choro é completamente diferente, né? O choro que Deus ignora, ele tem muito mais a ver com lágrimas derramadas por uma circunstância e não pelo pecado. É o que a gente chama do choro de remorso e não de arrependimento. Um exemplo disso, Esaú. Gênesis 27, 38 diz que depois que Esaú toma conhecimento que o pai havia abençoado Jacó e não ele, a Bíblia diz, levantando Esaú a voz, chorou. A releitura feita desse episódio no Novo Testamento, em Hebreus 12, 17, falando de Esaú, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Chorou, mas a Bíblia diz, não tinha lugar de arrependimento. As pessoas estão lamentando a perda da consequência do que fizeram, mas não a essência da quebra de princípio e nem da desconexão com Deus. É só você olhar a forma como Davi e Saul reagem. Ambos pecaram, ambos foram confrontados por profetas. Quando Samuel vai a Saul dizendo, o Senhor vai tirar de você o reino, vai sair, ele agarra o Samuel pela capa, a ponto de rasgá-la e diz, fica comigo. Me honra diante do povo. Ele não estava nem aí com Deus. Não sinalizou nenhum pesar pelo que fez a Deus, mas falou, você vai ficar do meu lado, vai manter a média, porque eu não quero ninguém me olhando diferente. Então, naquele momento, a única preocupação é, o que é que eu vou perder aqui nas circunstâncias? Quando Davi pecou, o salmo de arrependimento dele, no 51, não retires de mim o teu espírito, e nem tampouco a alegria da tua salvação. Em outras palavras, está dizendo, se tiver que perder o reino, eu perco qualquer outra coisa, eu não posso perder o Senhor. Dá para perceber a essência da diferença. Então, nós conseguimos olhar ao longo da Escritura. Pedro nega Jesus 3 vezes, chora amargamente. Mas a Bíblia diz que Judas, depois de trair Jesus, tomar de remorso, vai se enfocar. Há uma diferença entre uma coisa e outra. Então, o mesmo Deus que transforma a tristeza em alegria, ele vai fazer afirmações na Bíblia que podem soar contraditórias. Uma delas, por exemplo, está lá no livro de Tiago. Aliás, muitos anos atrás aqui, eu preguei uma mensagem que é transformando a alegria em tristeza. A turma falou, pastor, agora está do contrário? Eu falei, não. Ele diz, Tiago 4, versos 8 e 9. Cheguem perto de Deus, Ele chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Verso 10. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Quando nós estamos falando de pecado, não há como Deus simplesmente olhar para alguém que está sofrendo as consequências do pecado e dizer, não, mas não tem problema, vou te dar alegria. Deus diz, só tem um remédio. Você precisa trocar a alegria transitória do pecado. Uma vez vi um pregador dizendo, não existe prazer no pecado. Eu falei, se não tivesse, ninguém pecava. Hebreus 11, 25 fala dos prazeres transitórios do pecado. Tem alegria? Tem. O problema é que ela é ilusória, passageira, como o pastor Marciano gosta de dizer, muita manchete para pouca notícia. Ele não entrega o que prometeu, mas se não tivesse alegria, ninguém faria. Agora, a pessoa foi buscar alegria na fonte errada, desconectou da mais plena fonte de alegria, que é Deus, que eu vou destacar isso daqui a pouco. Deus está dizendo, só tem uma forma de resolver o seu problema. Arranca essa alegria mentirosa. Troque ela pela tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento para a conexão, para que depois eu troque sua alegria, sua tristeza, pela verdadeira alegria. Sabe, se você não faz as distinções, daqui a pouco Deus é refém de qualquer pecador que não quer consertar. Chorou, Deus está dizendo, sou obrigado a socorrer. Aliás, um irmão um dia falou para mim, pois é, pastor, como diz a Sagrada Escritura, quem não chora não mama. Eu falei, como é que é? Ele me olhou assim com a cara de, não está na Bíblia não? Eu falei, claro que não. Ele falou, mas bem que podia estar. E até hoje eu não sei se era ignorância, ou palhaçada, ou misto das duas coisas, mas alguns parecem acreditar que, feito criança mimada, se eles chorarem, fizer birra, Deus tem que vir correndo. E às vezes nós somos, inclusive, encorajados a fazer do choro um estado permanente. E a gente até canta, vai chorando, geme, chora, Eu quero te apresentar um entendimento de que o choro, à semelhança de quando a gente fala de saúde e vai falar do estresse, deveria ser uma situação e não uma condição.